A paz do Senhor. Aqui é o irmão Felipe. Estamos aqui para nós continuarmos a nossa série de estudos na carta de 1 João. Hoje, a partir do capítulo 4, nós estaremos começando o nosso estudo. Amém? Vamos lá. João, capítulo 4, versículo 1 até onde o Senhor nos conceder. Vamos estar lendo e comentando, ok? Depois nós continuaremos para que o vídeo não se prolongue muito, ok? Vamos lá. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Este versículo 1, é a sequência do versículo 24. No final dele fala assim: e nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então aqui o apóstolo João, ele começa a abordar a questão de você discernir qual que é o Espírito que está por trás de quem está falando, de quem está ensinando. No caso aqui, vamos ver, na medida que aprofundarmos nesse texto, do falso profeta ou do verdadeiro profeta, do falso apóstolo, do falso pastor, do falso doutor, do herético, ou daquele que é verdadeiro, do verdadeiro pastor, do verdadeiro profeta. E ele já começa dizendo, no final do versículo 24, que o Espírito Santo está em nós, né? Ok? Amém? Amados ou meus queridos, né? Aqui num tom carinhoso, chama atenção para algo sério. Ele usa um tom carinhoso para poder abordar um assunto sério. O assunto tratado aqui, como eu falei, começa no final do capítulo anterior. Ele fala sobre o provar se os espíritos que atuam na igreja, que estão operando ali na igreja, ou por meio dos ditos profetas, dos doutores, dos apóstolos, dos pregadores, se são homens de Deus ou não, se falam realmente por Deus ou se não. Não é o milagre que define se é de Deus ou não, é uma boa pontuação. A gente ilude achando que um homem é de Deus por causa dos milagres, né? Não é um milagre que define se a pessoa é de Deus ou não. O que define se ela é de Deus ou não é se ela anda segundo a palavra de Deus. O milagre associado à palavra de Deus é bom, quando a pessoa anda segundo a palavra de Deus e é uma pessoa que Deus usa, né, na manifestação de sinais, né, e prodígios, né? O milagre associado à palavra de Deus é instrumento para fortificar a fé das pessoas na palavra de Deus, né? E no Evangelho. Mas o sinal de engano também serve para o oposto, justamente para o oposto. Ou seja, se no sinal, a operação de sinal, de milagres, maravilhas, sendo usado por um homem de Deus, serve para fortificar a fé na palavra de Deus, naquilo que ele está ensinando, para o herético também é. Então a gente vê que Satanás também usa de sinais justamente para poder estabelecer e fortificar a fé do engano, assim como o Espírito usa, ou seja, é uma tática de engano. Mas então como que a gente sabe se esse homem é de Deus ou não? Se este homem faz segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Quando a gente vê lá no Velho Testamento, os homens falando segundo Deus, né? E aí vinha um profeta e profetizava e algo acontecia. Aí a palavra de Deus diz, né? Se algo aconteceu, aquilo é possivelmente algo verdadeiro. Mas e se aí acrescentava, mas e se este homem que profetizou vier a levar, vier a aconselhar as pessoas para ir para a idolatria, né? Esse homem não deve ser considerado mais como homem de Deus,
Então a gente tem que pensar, o homem de Deus é aquele que anda segundo Deus, não simplesmente porque operou milagres, né? Vê aqui como não necessariamente a questão do milagre quer dizer que a pessoa é de Deus. Deuteronômio 13, 1 em diante. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servi-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. O que eu quero que você preste atenção é aqui, ó. Versículo 1 e 2. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, aí o versículo 2 fala, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Então, ou seja, o sinal, ele deu um sinal e o sinal se cumpriu. Mas o que ele fez é o seguinte, dizendo, vamos após outros deuses, ou seja, o sinal cumpriu, mas ele procurou desencaminhar aquela pessoa de servir ao Senhor. Vamos ler aqui na NVI, para que os irmãos possam ter uma versão um pouco diferente do que está sendo falado. Aqui o versículo 2. E se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, aí ponto, dá uma vírgula, e ele disser, ou seja, depois que o sinal e prodígio aconteceu, aí ele aproveita aquele sinal e aquele prodígio para poder semear o seu engano. E não é justamente assim que os falsos ensinadores, doutores, apóstolos, né, profetas, que não falam segundo Deus, mas segundo os homens, fazem, né? Vamos prosseguir. Meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Se naquela época já existiam muitos falsos profetas, imagine hoje em dia, né? Versículo 2, é assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. É necessário que a gente entenda que João está falando dentro do contexto daquela em que ele estava combatendo o gnosticismo. Então, o conselho que João vai dar é um conselho simples e eu acrescentaria ao conselho dele o conselho que foi dado em Deuteronômio. Ou seja, além da pessoa ainda tem que ter que ela mantém o povo dentro da palavra. Ela não pode tirar o povo da palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas João dá um conselho simples. Ele vai dizer, quem afirmar que Jesus Cristo veio como um ser humano tem um Espírito que vem de Deus, né? Ou seja, é um conselho simples, mas é um conselho simples para nós. Mas para aquele povo que estava vivendo a ameaça do gnosticismo, foi um conselho bem profundo. Porque muitos que estavam ensinando e até convencendo as pessoas por meio de milagres, de engano, essas pessoas estavam falando e ensinando o que não devia. Estavam ensinando contrário ao que é verdade, que Jesus veio em carne. Então, se eles ensinassem contrário a isso, João disse, esses homens não falam segundo o Espírito de Deus.
do contexto da ameaça herética do gnosticismo, esta foi a orientação dada por João, para que não fossem enganados por alguém que, dizendo-se profeta, negasse a encarnação de Jesus na lei. De igual modo, qualquer que, dizendo-se homem de Deus, conduzisse o povo à idolatria, deveria ser morto. Os profetas são homens que conquistam a atenção do povo para aparentar, os falsos profetas, né? Conquistam a atenção do povo para aparentar uma vida de intimidade com Deus. Eles conquistam a atenção do povo para poder mostrar, por meio daqueles sinais, então esse homem é um homem de Deus, é um homem que tem intimidade com Deus. Então, quando é um homem que tem intimidade com Deus, você não quer ouvir? Um homem que tem intimidade com Deus, você quer ouvir. Ele quer ouvir os seus conselhos, quer ouvir a sua palavra, quer ouvir a sua doutrina. Paulo diz que qualquer pessoa, até mesmo, agora é um conselho não de Deuteronômio, não de João, né? Mas o conselho de Paulo, ou seja, um terceiro conselho. Paulo diz que qualquer pessoa, até mesmo anjo, que pregar um outro evangelho deveria ser considerado maldição, um anátema. Então a gente tem que pensar, então, nessa questão. Está ensinando conforme a palavra de Deus? Sim. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não pode contradizer a palavra de Deus, em resumo. Nem tem que ensinar de acordo com a encarnação, ou seja, Jesus Cristo veio em carne, ele não era um espírito, ele estava em carne. Tem que ensinar de acordo, não pode trazer um ensinamento herético contrário ao ensinamento do Evangelho, ao ensinamento da palavra de Deus. Ok? Mas quem nega isso, continua João, versículo 3, a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. Nega o quê? Que Jesus veio em carne. E que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo, ou de acordo com algumas traduções, é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria. Né? João falou, vai vir. Vocês já ouviram falar da vinda do anticristo. E agora ele já está no mundo. Você já tem aí um anticristo aí já manifestado. Né? Vocês ouviram dizer que ele viria, mas ele já está aí, trazendo toda a sorte de engano. Vamos ler também aqui e fazer algumas observações no comentário que o irmão Moody escreveu sobre o assunto. A existência dos espíritos mentirosos. A menção do Espírito Santo no capítulo 3, versículo 24, leva à definição dos espíritos mentirosos. Este é um outro exemplo do método de João de usar antítese. Amados, o vocativo cheio de ternura lembra novamente o leitor de que o assunto é importante, ou seja, esse amados, João faz como se fosse chamando a atenção do povo para ele. Vem cá, querido, né? Presta atenção aqui, meu amigo. Não deis crédito, literalmente, não deixem de crer, não acreditem. Evidentemente, alguns dos seus leitores, dos leitores da carta de João, estavam sendo levados pelo ensinamento gnóstico, provai, né? Que significa passar por um teste com o propósito de ser aprovado ou reprovado. Essa palavra geralmente implica em fazer o teste na esperança de que a coisa experimentada seja aprovada, enquanto geralmente significa fazer o teste com o propósito de que a coisa experimentada seja achada em falta, ou aprovada. O povo de Éfeso, a quem os irmãos em Éfeso, na igreja em Éfeso, a quem o apóstolo João também foi pastor, e a quem também essa carta foi endereçada, aprenderam bem. A gente vê no testemunho que Jesus dá a respeito da carta de Éfeso, lá em Apocalipse, quando ele fala, sei que vocês conhecem os falsos. Vamos ler. Eu sei
Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então João, os irmãos em Éfeso realmente aprenderam com João, né, e se inteiraram, né, realmente do conhecimento que João tinha passado para eles, né? Porque Jesus dá o testemunho a respeito deles, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, o versículo diz assim mais o irmão Moody em seu comentário. O motivo do teste é simples. Muitos falsos profetas já se encontram no mundo. Falsos profetas são falsos mestres e operadores de milagres. Vamos ler 2 Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, muitos deles fazem isso hoje. E até quem fala que precisa de ser revista a Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Ou até mesmo reescrita. Como se a Bíblia fosse uma invenção de homens, né? E eles são pessoas, como eu falei, que fazem milagre para poder atrair o povo, convencer o povo, seduzir o povo, né? Então, como é que a gente sabe? Ele tem que saber a origem deles, se eles procedem de Deus ou não. Uma das formas é examinar o seu credo, como o apóstolo João disse. Ele confessa que Jesus é o Cristo e que Jesus veio em carne, né? Se não confessa, ele está sendo influenciado por espíritos enganadores. E a gente vê muitas pessoas negando verdades da palavra de Deus e falando que foi revelado por um espírito, que um anjo o revelou, né? E há outras pessoas que não. Há outras pessoas falam que a interpretação, a tradução do original foi mal feita e traz lá uma explicação, né? E como eu falei, porque são homens que conquistam, são carismáticos, conquistam a atenção do povo, eles seduzem a muitos, né? Mas uma das provas de que Pedro mesmo coloca é que são homens com os olhos cheios de adultério. O apóstolo Paulo fala também que são lobos devoradores que falam qualquer coisa para atrair o povo a si e que fazem do povo de Deus negócio. Há muitas provas, muitas pontuações no Novo Testamento que a gente pode pegar e olhar para poder saber se esses homens agem segundo Deus ou não. Ok? Deixa eu ler mais o que o irmão Moody disse. Declaração negativa de verdade do versículo 2. Não. A posição do negativo, seguindo-se ao pronome relativo, exige esta tradução. Cada espírito que for do tipo que não confessa, então espírito do anticristo, tal falso profeta está influenciado por muitas forças e espíritos demoníacos, né, ou forças demoníacas ou outras forças anticristo. Todas essas revelam a ação do anticristo. Forças sobrenaturais estão por trás desses falsos profetas, desses falsos doutores. Ok? Vamos parar por aqui, como eu disse, para não nos alongar mais, né? Que Deus abençoe os irmãos, né? E depois nós estaremos continuando, né? Querendo Deus, e assim nos for oportuno, amanhã, querendo Deus, amanhã nós estaremos continuando esse estudo, ok? Tudo conforme a vontade do Senhor, a paz do Senhor.